Já abriu, Júlia? Já tá, Ao vivo? agora eu tô documentando. Estou aqui aguardando o Bruno Grazinoli. Mary, tá aí? Que bom, querida. A gente teve um probleminha na divulgação da live pela plataforma que eu estava usando. E agora eu estou aguardando o Bruno Grazinoli, que vai bater um papo bacana com a gente. Bruno é tarólogo, numerólogo, faz um trabalho bacana na televisão. Estou aguardando ele entrar aqui. Oiê, Mary. Heloína, tá boa, minha querida? Que bom. Bruno entrou. Boa noite, Heloína. Que bom te ver aqui. Carregando aí. Boa tarde, Estela. Boa noite, desculpe. Finalmente conseguimos, né? Finalmente conseguimos. Deixa eu só posicionar aqui. Eu fui pego de improviso, não é? Então eu Nossa, mas tive. você foi muito rápido. Ah, mas que bom. Olha, as pessoas estão chegando. Amigos Aham. queridos, obrigada pela presença. Depois eu vou divulgar no canal do YouTube, eu vou dar uma satisfação para as pessoas que estavam entrando pela outra plataforma, pelo Certo. link que a gente mandou, né? E aí eu vou divulgar bastante, porque eu estou falando aqui para as pessoas, enquanto você não chegava, Bruno, que o nosso papo vai ser muito bacana. Eu estava falando que você é da televisão, que você é tarólogo, numerólogo, é isso mesmo? Eu falei certo? Sim. Então, e é muito bacana essa questão, né? Como é que a gente pode falar? Eu não vou dizer que a numerologia, o tarô, seja alguma coisa subjetiva. Não é o adjetivo melhor para a gente colocar, né? O que você colocaria? Eu vejo, Estela, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas o colega que me iniciou, que era um fisioterapeuta reikiano, carioca, formou com Johnny De Carla, ele era uma pessoa extraordinária, ele jogava baralho cigano, isso tem quase 20 anos. E ele dizia o seguinte: Bruno, o que eu penso a respeito de baralho, de tarô, é o seguinte: eles são psicólogos dos pobres. Ele dizia isso. É claro que ele não colocava isso de uma forma pejorativa, mas eu acho que, tanto para tarô quanto para baralho cigano, não é uma subjetividade, é uma realidade. Uma realidade. Um oráculo que responde os anseios e as angústias da pessoa naquele momento. É uma coisa imediata, objetiva. A ele está vivendo e está passando. Então não tem nada a ver com a subjetividade, não. É a realidade. É uma manifestação espiritual através das cartas, daqueles símbolos, que podem levar a pessoa para a direção do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal e até espiritual também. Engraçado, ele dizia isso, que o tarô era o psicólogo do pobre, o baralho cigano, por quê? No momento em que ele começou a dar as suas consultas, as pessoas que realmente ele atendia eram pessoas muito simples, mas com problemas que se assemelhavam às pessoas grandes. Então, eu penso que
Hoje, tanto o tarô quanto o baralho cigano se tornou uma ferramenta muito popular e fácil da pessoa consultar, de modo que qualquer pessoa pode consultá-lo. Não importa se é uma pessoa de classe média baixa ou de classe média alta, existe essa democracia no acesso a essa ferramenta, que não deixa de ser também uma ferramenta espiritual. É claro, existe o viés psicológico, existe o viés simbológico que a gente estuda, mas eu acho que o mais importante é esse espiritual, que tanto chama a atenção das pessoas, não é, Estela? Então, na verdade, é para quem acredita, né? Então tem esse lado espiritual mesmo. Quando o Jung usa o tarô, ele também vai pelo lado espiritual, Bruno? Ali tem um viés espiritual e psicológico, né? E Jung psicológico, né? muita atenção com esse lado simbológico, psicológico e espiritual. Na verdade, é uma tríade, né? O que compõe o ser humano é o corpo, a mente e o espírito. Nós somos este triângulo. Então, para uma compreensão mais ampla do indivíduo, dos seus conflitos, das suas frustrações, das suas realizações, dos seus potenciais latentes, a gente precisa analisar ele como um todo. Então, o terapeuta holístico, ele tem essa visão ampla. O indivíduo, ele é uma carga corporal, mental e espiritual. Nós somos essa tríade. Então, esses ângulos todos, eles são analisados. O ângulo psicológico, o ângulo orgânico, biológico, químico e o espiritual, que é importantíssimo, porque a gente acredita, Estela, que a gente já traz de outras existências uma carga. Essa carga não é apenas uma carga genética, é uma carga de existências pretéritas. Então, é um compromisso que já foi assumido. Nós não começamos assim do nada e vamos para o nada. Existe um propósito. E até mesmo esses conflitos, essas dificuldades de organização mental, psicológica, social, podem também estar relacionadas com esses motivos de outras existências. Então, tanto no tarô quanto no baralho cigano e principalmente em numerologia pitagórica, a gente frisa essas lições de vida. O que são as lições de vida? Números kármicos que predispõem aquele indivíduo a determinadas dificuldades e números mestres que revelam potenciais latentes. Então, são os dois lados da moeda. Neste caso, quando eles já aparecem num tema, em um mapa ou carta numerológica natal, eles jamais serão reduzidos a um único algarismo, justamente porque tem uma significação especial. Então, suponhamos que no mapa, no nome ou na data de nascimento, a gente tenha manifestações de número 13, 15, 16 e 19, são números kármicos. Portanto, eles revelam que a pessoa poderá passar por provações com a influência delas, números kármicos, que tem a ver com lições e aprendizado. Já os números mestre, missões espirituais, potenciais latentes a serem trabalhados nessa encarnação. Ou seja, são o número 11, o 22 e o 33, que também não são reduzidos a um único algarismo. Então, esse esclarecimento, todas essas nuances, que também estão relacionadas com a vibração numérica no nosso caráter, no nosso destino, na tipificação da nossa personalidade, são revelados a partir da introdução ao estudo de numerologia pitagórica, que é muito simples, onde a gente usa o nome de registro, a data de nascimento e a assinatura. Ali, nós vamos fazer uma pesquisa acerca de 3 temas. Qual que é o primeiro tema? O impulso da alma, a essência, a base daquela pessoa. Qual é o conteúdo daquele indivíduo? Ele é encontrado nas vogais.
O eu íntimo, que são outras ações, e a social que o indivíduo tem que o protege. Essa máscara social, essa proteção, nós chamamos de expressão, que é a soma da alma com o eu. Mas a nossa verdade, o que realmente nós temos de melhor, está ali na alma, revelado, o nosso intuito, a nossa vontade, o nosso desejo. E o eu é essa reação instintiva, essas necessidades profundas que só o indivíduo conhece e que não fala para ninguém. Com relação ao somatório completo, que é a expressão, é a nossa máscara social, a nossa proteção, que pode também emanar características que compõem essa personalidade. E, por conseguinte, a vibração do dia do nascimento, a vibração do mês de nascimento, o caminho de vida ou caminho de destino, aí depende do numerólogo, né? Uns usam lição de vida, caminho de vida ou caminho do destino, que é a somatória do dia, do mês e do ano de nascimento, que detém uma vibração numérica importante, que vai acompanhar aquele indivíduo até o final da sua trajetória, que vai revelar potenciais latentes a serem trabalhados. Então é um conjunto, né? A numerologia, ao contrário do que muitos pensam, não é uma barganha, ela é um estudo. E qual é a função do numerólogo na vida da pessoa? Harmonizar essa orquestra se, eventualmente, alguma corda de algum instrumento estiver com problema, alguma desafinação, entende? Deixa eu te Então, perguntar. Carência de números, o excesso deles, a gente procura harmonizar esse conjunto, trazendo para a vida do indivíduo aquilo que está faltando e tirando aquilo que está em excesso. Então é um trabalho de harmonização. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente entender isso na prática. Eu estou com a vida atribulada no profissional. Aí eu não consigo acertar, não tem jeito e não desenrola. Aí eu vou numa consulta de numerologia, vou no numerólogo. Como você falou, eu trago de outras vidas, de outras existências, algumas coisas que eu tenho que trabalhar nessa. E aí o numerólogo ia me ajudar, é isso? Claro, aí é a função terapêutica da numerologia. Você vai ter uma compreensão acerca do que você veio para fazer. Então, ali estarão revelados os seus potenciais latentes, suas qualidades e seus defeitos. Então, vai ser um trabalho de autoconhecimento, de ajuste e de equilíbrio dentro daquela realidade. Porque você só vai estimular os potenciais que você trouxe. É como se fossem botões a serem acionados. Então, a gente auxilia na ação desse mecanismo, desse entendimento, aonde a pessoa vai verificar aquilo que realmente ela tem maior inclinação, maior facilidade e maior dificuldade também. É um trabalho de esclarecimento acerca daquilo que o indivíduo vem para fazer. Tá? Porque, na verdade, as pessoas, é muito comum estarem perdidas, né? Não sabe o que tem que fazer, não sabe qual é a sua missão na vida. E eu já vi pessoas falarem que por não saber, já li artigos sobre isso, que por não saberem qual é a sua missão na vida, elas até caem numa depressão, não é, Bruno? Dúvida. Os potenciais latentes, às vezes, eles podem ser ignorados no primeiro momento, até por um talvez a pessoa esteja inserida num contexto onde ela não vai ser valorizada. O segundo ponto, talvez a pessoa nem tenha consciência daquilo que ela é capaz. Então, existe todo um trabalho de resgate daquela personalidade. Tem pessoas, Estela, que estão absolutamente desagregadas, despersonalizadas.
estão assim fragmentadas, são cacos humanos, em razão das frustrações que tiveram, dos conflitos que tiveram de enfrentar, separação, talvez um pai agressivo, uma mãe que revelou uma omissão afetiva com relação ao filho, tudo isso pode reverberar de forma negativa ou positiva, dependendo de como a pessoa reage, em comum acordo com a sua personalidade, porque nós somos personas, cada um reage de uma maneira de encarar a vida, e isso está relacionado com esse degrau de evolução espiritual. E é o que eu digo sempre, existem alguns que estão muito adiantados, isso é inegável, e outros que ainda estão engatinhando. E tem outra de curandeirismo e nem de uma solução 24 horas. É um trabalho de conscientização e de vibrações. Quando a gente estrutura um nome, esse nome ele tem uma energia. E à medida em que você vai usando esse nome, as coisas podem se abrir para a pessoa. Porque é como se aquela orquestra particular ela funcionasse a favor do indivíduo. Então, o outro vai compreender com maior facilidade aquela mensagem que ele está passando, as suas demandas, e tudo fica mais leve, entende? Então, é um trabalho de ajuste, de harmonização das vibrações numéricas que compõem o nome e a data de nascimento. Mas é como eu te disse, não é uma barganha. Por isso, Bruno, que às vezes é muito comum a gente ver artista faz muito isso, a questão de colocar às vezes mais uma letra no nome, ou tirar, para reorganizar essa vibração, né, numérica, né, é interessante. Mas isso por quê, Bruno? Porque não estaria. O nome que é dado no nascimento não seria o nome correto, é isso? Ou a própria vivência chega lá na frente um dia, precisa de alguma outra vibração com que aquele nome não foi lhe dado? Eu vou explicar para você. O nome, no curso numerológico, ele é compreendido como uma espécie de passaporte. E naquele passaporte constam as informações daquele indivíduo. Quando existe uma desarmonia, por que a desarmonia acontece? Porque o nome ele é um mantra. E quando você emite um nome, fala, ele está emitindo uma energia. Por exemplo, eu falo Estela. Estela emite uma vibração numérica. Emite uma vibração. Existem determinados nomes que, embora sejam até sonoramente aceitos, bonitos graficamente, eles podem revelar que a pessoa terá dificuldades com eles. Então, a gente vem com uma sugestão de mudança para que essa energia ela não atrapalhe mais a pessoa e a pessoa assuma uma nova roupagem. Entende? Então, a gente, por exemplo, tem pessoas que intuitivamente, sem até mesmo saber, têm nomes que já estão energeticamente equilibrados. Tem pessoas que têm nomes que predispõem para fracassos. Fracasso financeiro, profissional, afetivo. Aí a gente vai até lá e muda alguma coisa acerca do nome, ou pede para a pessoa assumir um nome materno, mas isso passa por uma análise muito. São feitos vários dados para verificar se não vai ser encontrado nenhum chaveamento ou bloqueio, para que a pessoa possa fazer a aquisição de um outro nome, de uma vogal ou de uma consoante. Isso passa por um estudo. Aí, naturalmente, quando nós chegarmos a uma conclusão, a pessoa estará assumindo uma nova roupagem, uma nova vibração, e com isso a vida dela ficará mais fácil, mais leve. Isso é uma realidade, até mesmo em empresas. Às vezes dizem, né, eu já li sobre isso, que determinadas montadoras de automóveis, grandes montadoras, antes de fazer o lançamento dos nomes dos veículos, consultam profissionais de numerologia
para saber se aquele nome que está sendo atribuído ao veículo, ele vai despontar. E com artistas a mesma coisa, os nomes profissionais, os nomes de cinema, de teatro, que podem ajudar numa compreensão melhor daquela mensagem que o profissional estará construindo e distribuindo. E também, como se não bastasse tudo isso que eu te falei, a numerologia empresarial, que analisa o perfil energético da empresa, do seu sócio, dos envolvidos, desde o nome até o CNPJ, o endereço, para verificar se as coisas podem conjuminar ou não a favor daquele empreendimento, tá? E você citou o mundo profissional, o mundo das celebridades. É muito comum artistas, celebridades do A internet do Bruno ficou ruim um pouco. Não, mas tá travando. as predisposições positivas e negativas daquele momento, estarão mais preparados para poder lidar com os desafios e até com as realizações. Então, é um trabalho assim, de conscientização, de harmonização, que passa por essa palavra-chave que eu estou te falando, que é o autoconhecimento. O Bruno, aí eu fiquei curiosa aqui. E quando a gente tem um apelido? Os apelidos, eles também têm energia. O nome próprio, ele possui um nome, chave. A chave do nome é uma energia. O nome completo é outra. As vogais são outra e o eu é outra. Quando a gente atribui um apelido, seja no diminutivo ou aumentativo, a energia também será emitida. Então, existem apelidos que podem vibrar positivamente e negativamente. Para a gente conhecer, nós temos que fazer o gráfico, né? A decomposição sucessiva das vogais e das consoantes, para descobrir o que está por trás das. Quando você abre a carta numerológica, você vai descobrir não só a vibração que cerca aquele nome, mas também o tipo de personalidade que será atribuída ao indivíduo que estará usando ele, tá? Ô, Bruno, é uma pena. Você está me ouvindo? Tá, a sua internet está falhando tanto. Que pena. Às vezes a sua falha aqui também um pouco. Falha, hoje é uma pena. Mas se hoje não ficar muito bacana, porque está sendo muito legal, você está falando coisas muito interessantes, que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, gosta, é um assunto que as pessoas gostam muito. Se não der certo, a gente vai fazer outra, mas vamos seguir porque a gente vai dando para ir pegar. Ok? Ok. Tá. Ô Bruno, me tira uma outra dúvida. Aqui no Brasil, pelo menos, quando a mulher se casa, ela que recebe o sobrenome do marido. O marido geralmente não recebe. Eu conheço até um ou outro casal que o homem também pegou o sobrenome da mulher, mas isso é muito raro, né? E essa que interferência que vai ter na vida da mulher, ela carregar esse nome do marido? Pois é uma responsabilidade vibracional, aí não tem nada a ver com o histórico de vida da família. Por exemplo, o nome de registro
ele foi responsável pela tipificação daquela personalidade. Então, ela já tem uma predisposição a ser influenciada por aqueles números desde o momento em que ela foi batizada. No momento em que a pessoa se casa e vai aderir a um nome, esse nome vai mudar todo aquele contexto. Então, é como se fosse um acréscimo. Esse acréscimo poderá ser bom ou ruim. Isso a gente só vai saber analisando o conjunto, o cômputo geral, né, das coisas. Aí é feito um gráfico onde separadamente nós vamos analisar alma, eu e expressão. Depois a lição de vida, para ver se está em comum acordo. É claro, algumas adesões que são feitas intuitivamente ou precipitadamente ou acidentalmente podem dar certo, e outras não, que são aqueles números kármicos que eu te falei no início, que podem dificultar muito a pessoa psicologicamente, materialmente. Então a gente tem que ter muito cuidado para não encontrar e permitir que esses chaveamentos e bloqueios ocorram. Então, pode ser negativo ou não. Vai depender realmente do resultado do gráfico. No momento que o gráfico for feito e o numerólogo analisar as tendências, os gostos, as inclinações positivas e negativas daquele contexto, daquele conjunto, tá? É interessante, porque eu vou ter que fazer uma numerologia do meu nome, porque eu nasci com o nome, casei, fiquei com outro nome, separei, tirei o nome, depois botei um outro nome. Eu tenho vários nomes. Primeiro, nós vamos analisar o teu nome de registro, que ó, a tua essência é proveniente dessa junção. Depois, a gente vai verificar o nome de casada, não é? E com isso, nós vamos descobrir o que é melhor para o indivíduo, entendeu? O que é mais Aham. harmônico para a utilização dele. E você pode observar que tem algumas pessoas que casam e assumem uma personalidade completamente diferente daquela que tinham no passado. A pessoa observa que está diferente até psicologicamente, em razão desses links, né, vibracionais que vão estar Interessante, né? Puxa vida, né? na conduta dela, porque, como eu te falei, o nome não é apenas um nome, ele é um mantra que emite energia, a palavra emite energia, existe um contexto vibracional por trás dele. Então é importante a gente conhecer qual é essa faceta que permanece oculta, entre aspas, mas que influencia a gente no dia a dia, tá? É, você vê, né? Que coisa, que importância tem, né? E quando você fala que é um mantra, realmente é uma coisa que as pessoas te chamam a vida inteira, o dia inteiro, o seu nome fica vibrando ali, né? É verdade. Que interessante. Agora, então, vamos falar agora então um pouquinho do tarô? Posso Vamos tirar sim. umas dúvidas? É, Pode. Ô, Bruno, a gente tem o tarô como, não sei se porque Jung usou os arquétipos e tem toda essa coisa, né? Ele é um psicanalista, então o tarô ficou como se tivesse assim fosse mais importante do que o baralho cigano. Não tem Porque tem isso? psicoterapêutico, né? Psicanalítico e tal. Deu Uhum. uma certa grife pro tarô, né? E o Verdade. baralho, mas o que eu queria saber é, existe a diferença? O baralho cigano, ele é uma coisa mais adivinhatória do que o tarô? O baralho cigano ele é mais objetivo e intuitivo, não é? Então, quer dizer, ele é composto por 36 cartas.
Tá vendo daí? Ele caiu. Caiu. Caiu? E as pessoas estão me ouvindo? Poxa vida, tão bacana a live. Vamos ver se ele consegue voltar. Hoje a gente, desde o começo, quem está assistindo, quem está me ouvindo, nunca aconteceu isso da gente. Desde o começo, eu e o Bruno, a gente não estava conseguindo. Eu apareci, ele. Ah, Bruno, você caiu um pouco, você viu? Verdade, Viu? caí sim. Mas levantou. Vamos lá. O que você estava explicando, explica novamente então para gente. A simbologia do baralho cigano é mais Isso, do baralho. simplória, mais intuitivo e é para as questões do dia a dia, trabalho, negócio, família, amizade. A simbologia do baralho cigano não é tão rica quanto a do tarô. Ela emana de uma cultura de povo cigano. Disse até que o baralho cigano era muito utilizado por uma cartomante parisiense, a Lenormand, que teria previsto a ascensão e a queda de Napoleão Bonaparte. É um baralho mais reduzido, tem 36 cartas e ele é mais objetivo e muito popular, né? Nesses entremeios religiosos, femininos. Algumas entidades da Umbanda, inclusive, utilizam o baralho cigano. Eu tenho conhecimento disso e já presenciei, né? Entidades que manifestam a falange cigana. Já o tarô, ele tem um viés mais psicológico, psicanalítico, psicoterapêutico, que revela, né, a riqueza do simbolismo deles, né? E essa riqueza não está só relacionada com os símbolos, mas até mesmo com nobres que encomendavam essas cartas para artistas famosos, como foi o caso de Bonifácio Bembo, que foi contratado para atender a família Visconti Sforza para a produção de cartas de tarô. Então, o tarô ele é amplo e restrito e trabalha com dois grupos, os arcanos maiores, que são 22, e os arcanos menores, que são 56, compondo então um baralho de 78 cartas. É maior, é mais amplo, requer um estudo mais aprimorado e, em geral, as consultas de tarô com o tarô completo, elas são mais caras também. Já o baralho cigano é algo mais popular, mas que as pessoas gostam também, dada a sua objetividade, porque está relacionado com as questões do dia a dia que a gente vivencia no momento assim presente, podendo também vislumbrar prognósticos futuros. Então, ambos são muito sedutores, são muito aprazíveis. Eu, pessoalmente, eu uso muito baralho cigano para pessoas de todas as classes sociais, pessoas que passaram pela universidade ou não. Então, assim, é fantástico. E assim como o tarô, o baralho cigano também tem aquele viés da intuição, não é? Porque o cartomancista ou o tarólogo é um grande médium intuitivo, é uma pessoa de grande percepção extrasensorial. Essa percepção extrasensorial, essa intuição, é fator decisivo para o momento em que a pessoa está sendo atendida também, tá? Você quer dizer com isso, Bruno, que então não basta a gente ter uma técnica, não basta a gente estudar, você tem que trazer também, você tem que ser uma pessoa intuitiva, não digo nem médium, mas você tem que ter essa intuição para você conseguir, além da técnica, manobrar aquela. Manobrar, não digo que parece que você está, mas trabalhar com o que aparece ali para colocar para as pessoas, não é? Exatamente.
o baralho cigano, o tarô não tem essa coisa do adivinhatório, do futuro. O baralho cigano tem Também mais, talvez pela maior, por ele ser mais simples, né? adivinhatória. Muitos tarólogos queiram dar mais ênfase a esse viés psicológico, ele é um instrumento de adivinhação, né? Ele é usado para orientar e prognosticar, né? O baralho cigano é a mesma coisa. Existe a perspectiva do futuro, do presente até do passado. Então ali vão ser reveladas as três facetas, né? O passado, o presente e o futuro. E uma orientação para que aquele indivíduo consiga superar as suas dificuldades, os seus obstáculos. Ô Bruno, eu não me esqueço, uma vez eu nem morava aqui em Petrópolis, mas eu vinha muitos finais de semana para Itaipava, e aí eu estava não me lembro, era um shopping, não me lembro se era o Itaipava, eu acho que nem existia o vilarejo ainda. E aí eu sentei, eu estava com umas pessoas, sentei para lanchar, e do meu lado sentou duas mulheres numa mesa ao lado, e uma falou assim para a outra: o tarólogo me falou que eu não podia, não adiantava, que a pintura para mim, que eu amo a pintura, ela explicando, nunca ia ser nada, eu nunca ganharia dinheiro. Eu fiquei com tanta raiva daquilo que eu me dediquei, porque eu acho que ela estava fazendo uma exposição de quadros ali e ela ganhava dinheiro com os quadros, muito dinheiro, ela conseguiu. E eu achei isso interessante. O que você acha disso? Ele falou, e será que ela transformou aquilo? Isso também pode ser uma forma de você usar o que foi dito ali? Nós sabemos, Estela, que em todas as áreas, em todas as profissões, existem aquelas pessoas bem intencionadas e aquelas que não são tão bem intencionadas. Eu acho que dificilmente um tarólogo autêntico, preparado, comprometido com a verdade, que tenha uma conduta retilínea e um equilíbrio, agiria dessa forma. Porque o ser humano tem inúmeros potenciais latentes e nós trabalhamos para a expansão deles. Então, eu acho que num primeiro momento eu poderia dizer para você que talvez ela tivesse buscado uma orientação com a pessoa errada, A pessoa não é? errada, né? E ela foi esperta, porque você vê o perigo de um péssimo profissional, de um péssimo, em qualquer sentido, né? O que poderia ter feito com uma pessoa? Ela era um caso de pintura, mas poderia ter aniquilado, né? Aniquilando a autoestima, como muitos fazem, né? Dentro das suas profissões, acabam aniquilando a autoestima do ser humano, colocando a pessoa numa condição psicológica deplorável. Mas esse não é o nosso papel. Eu, por exemplo, sexta-feira passada no programa, eu falei sobre um sobrinho de um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava aqui em Petrópolis, engajado num grande empreendimento, e não conseguiu colocar aquilo para frente. Na época, eu atendia ele, dava suporte, mas eu não tinha coragem de falar que tudo aquilo que estava sendo feito poderia cair por terra. Porque havia amor, havia entrega e a esperança da realização no futuro. Então, aos poucos, ele foi caindo em si e percebendo que tudo aquilo era muito as coisas para as pessoas. Existem maneiras de você colocar as questões, palavras-chave que são utilizadas para a compreensão daquele problema. Então, a maneira como a coisa é colocada também é muito séria, porque não são robôs, são seres humanos.
Então, nós temos que ter todo um cuidado no trato com o ser humano, porque é uma responsabilidade. No momento em que você diz uma coisa correta ou não, aquele indivíduo vai tomar aquilo como verdade. E aquela informação ela vai para o subconsciente e fica aguardando uma materialização. Portanto, nesse caso dela, eu acho que ela foi infeliz, procurando alguém que não foi correto, não foi ético, e por conseguinte, ela, com os mecanismos que ela tinha, não, mas eu vou driblar essa situação, eu vou explorar o meu potencial, e é por aí que tem que ser, tá? Exatamente, mas não é todo mundo que é assim, né? É igual o médico, né? O ser humano, a pessoa vai no médico, depende muito de como ele vai falar para você que você tem uma doença, de como é para você, às vezes você até se cura com a forma que o médico te atende, se coloca, né? São questões que a gente precisa ter cautela. O ser humano, é como eu te falei, muitos já estão desagregados, alquebrados, estão em frangalhos, em vários pedaços, muito complicado, de piorar o estado psicológico do indivíduo, né? E sempre apostar no diálogo, numa boa convivência com os que os cercam. Isso tudo vai passar por uma coisa chamada amadurecimento espiritual. Entende? Então, são diversos fatores que são decisivos para o entendimento daquilo que a gente veio para fazer, do que a gente é, de como que funciona o dia a dia, o respeito às normas, embora, claro, Estela, saibamos que temos muitos defeitos, né? Hoje, eu tenho 32 anos de idade, mas eu também passei por uma fase traumática da minha vida. E essas fases traumáticas, elas também auxiliam no processamento desse amadurecimento psicológico, desse amadurecimento espiritual, que é fundamental para a gente ficar cada vez melhor e melhor. Como diz o ditado, né? Que como vinho, quanto mais velho, melhor, porque a gente vai aprendendo e evitando as falhas do passado. E você, né, Bruno? Eu sei que você foi o quê? Um dos primeiros, começou a sua área de jornalista com 16 anos, né? Então, quer dizer, você Eu, já tem verdade, foi tudo muito precoce, para antes você, mesmo depois eu fui fazer rádio no Rio, Trapana, de meia-noite às 5 da madrugada, gravava, inclusive, às quartas-feiras, trechos inéditos para o programa do final de semana e voltava para Petrópolis para descansar. Depois, na Rádio Carioca, algumas participações também no Centro Nacional de Televisão, no Rio de Janeiro, ali em São Cristóvão. Então, foi tudo muito precoce. São praticamente 16, 17 anos de trabalho muito intenso. Uma época um pouco interrompido por conta de uma relação, eu me casei, tive o meu primeiro filho, que é o Heitor, que está hoje com 11 anos, depois o Vicente com 10, com a mesma pessoa, um período de separação, uma pausa psicológica, né, que são aquelas questões que eu falei para você, que também tem a ver com o nosso amadurecimento psicológico, o falecimento, né, do meu pai, e agora, depois de 7 anos de silêncio, 7 anos fora dos holofotes, fora do rádio, fora da TV, eu retornando à cena com um programa na TV a cabo, e também pelo site da TV, pelo Facebook da TV, pelo YouTube, aonde eu abordo esses assuntos e também conto, né, com a participação de pessoas interessantes, e já fica aqui o convite para, em uma dessas semanas aí, você aparecer lá no canal 17, na Rua Buenos Aires, para falar sobre o seu trabalho, lá no Fórum de Itaipava, na Vara Criminal, na restauração de pessoas nesses conflitos, que também tem muito a ver com essa carga que eu estou te dizendo que existe. A nossa carga emocional sem gestão e gerenciamento pode se transformar numa energia desgovernada.
Por isso que se vê aí essas agressividades, não é só no campo físico, com morte e agressão, mas de todas as naturezas, né? Injúrias, isso tem a ver com uma descompensação da pessoa, com a cultura de um povo. Então, Exato. todos esses fatores passam também pelo nosso trabalho, né? Como terapeuta holístico, como conselheiro de vidas. E eu tenho assim, embora eu saiba que eu não sou perfeito e também tenha passado por um momento traumático, que é a separação, morte de ente querido, talvez alguma contumélia de ordem familiar, uma responsabilidade que não era do indivíduo, mas o indivíduo acabou carregando por sinergia, por omissão ou por comissão. Então, tudo isso faz parte desse confronto que a gente está aqui chamado vida, não é, Estela? E para você, né, Bruno, que é um terapeuta holístico, que trabalha com o interior da pessoa, com o que ela traz, o que ela tem que transformar, às vezes é muito importante passar por esses momentos difíceis na vida, né, para assimilar, para aprender, para ter ser mais fácil ter a empatia com a outra pessoa do que o outro está sentindo, né? Isso também o burilamento espiritual também. Exatamente, pois é. Existe o lado positivo do sofrimento. O sofrimento nos conduz a um caminho de iluminação, de reflexão. Isso, com certeza. A gente precisa sentir a dor com certa pujança, seja física ou espiritual, para que possamos despertar para a realidade. E essa realidade tem a ver com compartilhamento, com contribuição, com colaboração e, sobretudo, tolerância, que é o que nós estamos vendo na nossa sociedade reduzir cada vez mais, não é? Uma sociedade muito materialista, intolerante, que não ama, que não crê, que não dá um voto de confiança. Então, é uma espécie assim de resfriamento do amor, assim como a Bíblia Sagrada, ela fala, e eu concordo, o resfriamento do amor e a desvalorização do ser humano, que nós sabemos que existem aqueles que se depauperam psicologicamente por uma defesa e aqueles que agem dessa forma por maldade mesmo. Também tem. Que são de predadores. Outros estão desesperados em busca de alguma voz que clame por eles, não é? Ajuda, socorro, e às vezes esse auxílio pode vir tardiamente. Então é isso, Estela, eu espero ter contribuído contigo, mas a gente pode fazer uma nova live na plataforma que a gente estava tentando anteriormente, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer outra esse vídeo porque eu no Insta. Oi? Esse vídeo você vai publicar no teu Insta. Vai estar no Insta, vai estar no YouTube, no meu canal, que é Estela Maris Mansur, vai estar lá também. Ô Bruno, nós temos 5 minutos para terminar. Eu acho que não vai dar. Eu queria perguntar... se você chegou a olhar nas suas cartas isso tudo que aconteceu, essa questão do vírus, esse momento de isolamento do ser humano, você viu alguma coisa? Você percebe que isso tem uma outra conotação além da saúde também? É um aprendizado? Nós sabíamos que 2020 ia ser um ano dificílimo, cheio de restrições, né? A regência do número 4, o 4 está relacionado com o quadrado, ou seja, pode limitar. Mas a gente não tinha a noção exata do que iria acontecer. Como terapeuta holístico, eu posso dizer, isso é uma oportunidade que a humanidade está tendo de refletir. E uma limpeza que está sendo feita no orbe terráqueo. Esse é um primeiro sinal de alerta para que as pessoas mudem a direção dos seus pensamentos, que elas conduzam as coisas de uma outra maneira. Caso elas ignorem, eu acredito até que em seguida venha algo muito pior,
E já Nossa, existem alguns espiritualistas místicos que falam sobre isso, da possibilidade da vinda de um vírus ainda pior do que o coronavírus. meu Deus. Então, é uma limpeza que está sendo feita e um chamado espiritual no sentido de vamos refletir acerca da nossa função do universo, porque o ser humano se tornou muito egóico. A vida ficou muito facilitada do ponto de vista tecnológico, tudo muito rápido, muito imediato, e com isso os valores se inverteram. Então, é uma limpeza e, por conseguinte, um chamado espiritual para uma reflexão. Que bom. Querida, vamos terminar então, porque o tempo do Instagram é fatal. Tchum, corta mesmo. Que estiverem assistindo, eu queria convidar para entrar no meu Facebook, Bruno Grazinoli, lá tem o meu portfólio, no Insta também, Bruno Grazinoli, e toda sexta-feira no canal. Poxa, no finalzinho. É, Coisa interessante lá para vocês. E a consultoria, vocês podem entrar em contato com o meu celular ou pelas redes sociais, que eu dou retorno para quem, tá? Eu acho que o áudio está chegando aí com um pouco de diferença para você, não é? tá chegando. Pois é, hoje não foi o melhor momento. A gente teve vários problemas com essa coisa da internet. Mas eu vou marcar com você, sem demorar muito, no máximo em 2 semanas, podemos marcar uma outra live? Porque o Podemos sim. assunto foi muito interessante. Eu gostaria muito que a gente falasse também nesse momento que a gente está vivendo, o que que as cartas podem falar, aonde que a gente pode modificar, o que que a gente tem que fazer para se ajustar nessa grande mudança planetária, né? Porque isso aconteceu no mundo inteiro. A gente não está falando nem em termos só de uma cidade, de um país, né? Verdade. Pode contar comigo que vai ser um prazer muito grande, Estela. Tá bom, E mais querido. um agradeço a você e a Fernanda Monken, também advogada, que é uma pessoa muito delicada, já conhece o meu trabalho A e ela Fernanda é uma sabe que eu sou muito. querida, trabalha comigo, minha conciliadora há muitos anos, faz trabalho na violência doméstica, na Sala Violeta. Fernanda é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim especial. Eu agradeço a Fernanda, ela está aqui nos ouvindo, ela ter nos apresentado. Mando um beijo grande para ela. Bruno, foi muito bacana a sua presença aqui, foi muito esclarecedor, porque às vezes a gente sabe dessas coisas, né? Mas não tem não sabe como é minuciosamente o porquê. Então foi muito bacana. Eu te agradeço e já fica aqui o convite para uma próxima live para a gente tirar. Esse momento hoje não foi. Não sei se a gente pode falar que os astros não cooperaram, mas eu acho que não muito. Mas nada se perde, né? É. Hum? Não, eu acredito mais nessa dificuldade tecnológica que deva ter sido realmente esse entremeio tecnológico, né? Que está. Que pena. Ele foi tão bacana. Olha aí o Maurinho aqui, querido. Maria Alice. Tanta gente bacana. Eu prometo para os convidados
para quem veio até a gente, que a gente vai fazer uma live sem esses problemas técnicos, que infelizmente aconteceram hoje. A gente tentou entrar por outra plataforma, não deu certo, nós viemos para o Instagram, né? Acabou. Não acabou? Vê se Ele acabou. saiu, É? né? Ele caiu. Ah, que pena. E ele caiu. Então, enquanto eu estou aqui com vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Peço desculpas. O problema não foi nosso, foi essa questão mesmo, né, de, olha lá, ele está tentando voltar. Essa questão mesmo de internet, que nós todos sabemos que às vezes dificulta a vida da gente, né? Seja no trabalho, seja assim numa live que a gente está aqui tentando conversar, descontrair. Conseguiu, voltou. Eu acredito que seja um problema de internet mesmo, né? Sim, a internet é muito ruim. Eu assisto muitas lives e às vezes a gente está em um momento bacana assistindo, e aí cai, aí dá errado. E não é só com a gente, não, com o pessoal famoso. Essa coisa é muito comum, né? Eu assisto lives de gente que tem milhões de seguidores e isso acontece. Infelizmente, né? Da minha parte, fica tranquila que daqui a 2 semanas a gente vai retornar com muita novidade. Eu vou, inclusive, trazer o baralho cigano e o tarô Ah, e que vamos bacana. acerca da influência da vibração do número 4 no ano de 2020. Ih, muito legal, que bom. E eu vou lhe fazer umas perguntas que eu acho que eu tenho essas dúvidas, essa curiosidade, não é nenhuma dúvida, e eu acho que muitas pessoas devem ter. As cartas que a gente tem medo quando elas saem no baralho, no tarô, a carta da morte, a carta da torre, a carta da. E aí, para você falar um pouquinho para a gente também sobre isso. Olha, eu acho que o Instagram acabou dando um tempo pra gente, já passou de 1 hora, não já, Júlia? Hã? E aí a gente não pôde aproveitar. Eu vou marcar, caiu novamente. Eu vou marcar então uma nova live com o Bruno. Ele vai trazer esses outros assuntos interessantes também, né? Para quem gosta para quem acredita, para quem gosta, é muito bacana isso, né? Na verdade, a gente quer, é típico do ser humano essa questão de querer saber, né? O que que eu não sei, o que está oculto, né? O que que eu posso descobrir, como eu posso melhorar, como é que o caminho pode ser mais legal. E às vezes é como ele falou lá no comecinho da live, né? O baralho cigano, o tarô, a numerologia, tudo isso pode mostrar um caminho para a gente, né? Não que faça o nosso caminho, porque o nosso caminho quem faz somos nós mesmos, né? E a gente pode, como eu gosto, como eu já li e eu acredito que seja assim, a gente pode transformar o karma em dharma, né? E isso deve ser o grande aprendizado quando a gente consegue fazer isso, né? Então eu deixo aqui um abraço apertado para todos vocês que ficaram aqui com a gente, que tiveram essa paciência de, apesar da internet hoje não estar bacana, ficaram aqui, ficaram aguardando, ficaram nos dando essa força, né? Pela paciência, pela o estar junto, né? E aí eu vou convidar vocês para a nossa próxima live, eu aviso para todo mundo, tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus.